Olá, já tem um tempinho que nós não nos encontramos, né, em sala de aula, mas nós sabemos que é por um bom motivo, né? É importante nesse momento que a gente fique realmente em isolamento social para a gente tentar aí, minimizar os impactos desse vírus aí na nossa sociedade. Enquanto nós não nos encontramos, né, novamente em sala de aula, vamos tentar dar continuidade ao conteúdo, né, através de algumas aulas gravadas. E aí, à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês podem ir entrando em contato que a gente vai tirando. E aí, tão logo a gente consiga se encontrar novamente, nós vamos tirar as dúvidas, né, de forma presencial e dar continuidade no nosso conteúdo. Então, essa primeira aula gravada com o objetivo de nós falarmos um pouquinho sobre a parada cardiorrespiratória, que é uma situação de emergência, né, que acontece e que pode acontecer em qualquer lugar. Então, o que é essa parada cardiorrespiratória? Ela é definida como a ausência da atividade mecânica cardíaca, ou seja, existe uma ausência de atividade elétrica do coração. Essa ausência de atividade elétrica ela é confirmada pela ausência de pulso detectável. Então, quando a gente tenta localizar o pulso, né, do paciente, a gente não consegue. Além disso, a ausência também de responsividade e a apneia, que é a ausência da respiração. Ou essa respiração ela pode estar presente, mas de forma ineficaz, que é o que a gente chama de respiração agônica. Então, esse termo parada cardiorrespiratória, ele é mais comumente utilizado para aquele paciente que não respira e que não tem um pulso palpável. Falando um pouquinho sobre os aspectos epidemiológicos, né, estima-se que, em média, aconteçam 200 mil paradas cardiorrespiratórias ao ano, sendo que a metade desses casos eles ocorrem dentro do ambiente hospitalar e a outra metade em ambientes comuns, né, em ambientes extra-hospitalares, como as residências, os shoppings, aeroportos, estádios, metrôs, então em áreas de circulação comum de pessoas. Quando essas paradas cardiorrespiratórias acontecem, as taxas de sobrevida na alta hospitalar do paciente, ela vai variar de 9,5% para os casos de parada que acontecem fora do hospital e 24,2% para aqueles casos hospitalares. E estima-se que entre 40% e 50% das pessoas que passam, né, por esse problema permanecem com alguma deficiência cognitiva. Então, tem uma alteração cognitiva que acaba muitas vezes sendo permanente, como dificuldade de memória, déficit intelectual, diminuição da capacidade de raciocínio, déficit de atenção. Então, ficam com sequelas importantes, principalmente considerando o tempo, né, que ele ficou em parada e a causa dessa parada. Então, nós sabemos hoje que o cérebro ele já começa a ter, né, morte celular a partir do 5º minuto da ausência de oxigênio. Então, se você demora muito tempo, né, se esse paciente passa muito tempo em processo de reanimação, a possibilidade dele ficar com uma sequela, ela é muito maior. Então, por isso que o atendimento ele tem que ser o mais rápido possível, né, para tentar evitar essas consequências negativas para o paciente. Quando a parada cardiorrespiratória acontece dentro do ambiente hospitalar, normalmente ela é uma consequência de um problema clínico já instalado no paciente, ou seja, de uma deterioração progressiva, né, do organismo do paciente. Já no ambiente externo, no ambiente extra-hospitalar, a maioria dos casos de parada cardiorrespiratória acontece de forma súbita.
E em grande parte essas situações elas acontecem em decorrência de quadros isquêmicos agudos do coração, como por exemplo a obstrução da artéria coronariana, né? Ou então há um problema elétrico primário cardíaco. Então são algumas situações que podem ocasionar a parada cardiorrespiratória de forma súbita no paciente. Então, nós sabemos que alguns aspectos relacionados à parada cardiorrespiratória no adulto, elas vão diferir da parada cardiorrespiratória na criança. Então, às vezes, a sequência do atendimento, a forma como você vai fazer a compressão cardíaca, né? Então vai variar, por exemplo, do tamanho da criança, se é um neonato, se é um bebê, se é uma criança maior. Então vai diferenciar um pouquinho do atendimento, né, ou da forma de atendimento que se faz de um paciente adulto. Então a gente vai falar um pouquinho disso no decorrer dessa aula. Mas é importante, antes de nós falarmos sobre o procedimento em si, né, de reanimação cardiorrespiratória, nós salientarmos que hoje existem várias diretrizes, né, que são, na grande maioria, diretrizes internacionais, né, que fazem, né, elaboram, criam protocolos de atendimento a situações de emergência como a parada cardiorrespiratória, sendo que um deles se destaca, que é o AHA, é o American Heart Association. Então, hoje, essa diretriz, né, o protocolo que é criado por essa associação, ele é muito conhecido aqui no Brasil e ele é usado como uma referência, né, no atendimento da parada cardiorrespiratória. Então, dentro das diretrizes de reanimação cardiopulmonar, nós temos dois tipos de atendimento. Um atendimento inicial, que é um atendimento de suporte básico, né, ou suporte primário, que ele é conhecido pela sigla BLS. Então, é o suporte básico de vida. Então, é aquele primeiro momento, aquele primeiro atendimento que é prestado à vítima, né, da parada cardiorrespiratória, sendo que esse atendimento inicial, ele pode ser dado tanto por profissionais de saúde como por pessoas leigas, né, que podem ser treinadas ou não. E existe também o atendimento avançado, né, ou suporte avançado de vida, que é o ACLS, que aí é um atendimento especializado, que é um atendimento secundário àquele atendimento inicial, né, que aí vai ter um suporte maior de equipamentos, de procedimentos invasivos. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos estar falando sobre o suporte básico de vida. E aí, em uma próxima aula, a gente vai falar sobre suporte avançado. Então, falando um pouquinho sobre suporte básico de vida, né? Aqui está como suporte básico de vida no adulto, mas nós vamos também abordar algumas coisas relacionadas à pediatria. Então, esse suporte básico de vida, como a gente falou, é um suporte inicial, né? Um atendimento de emergência inicial. Então, esses minutos iniciais do atendimento, eles são muito importantes e eles são muito críticos para definir a possibilidade de sobrevivência do paciente, né, da vítima da parada cardiorrespiratória ou não. Então, a gente diz assim, que quanto menor o tempo de atendimento, né, quanto menor o tempo entre o momento da parada cardiorrespiratória e esse atendimento inicial, maior vai ser a chance de sobrevida desse paciente, maior vai ser a possibilidade dele retornar dessa situação de parada cardiorrespiratória. E maior vai ser a possibilidade de ele voltar dessa parada com nenhuma sequela ou com sequela mínima. Então, é uma sequência primária de ações que é voltada
para o salvamento das vidas, né? Então, daquelas vidas que estão em risco em função da situação de emergência. Se essas ações elas não forem realizadas de maneira adequada, então a possibilidade de sobrevivência da vítima de parada cardiorrespiratória ela acaba se tornando baixa. Então, por isso que é importante, né, ter, se esse atendimento ele não for feito por um profissional, que ele seja feito por um leigo, mas um leigo que tenha uma noção, né, do que o que precisa ser feito, ou que pelo menos consiga manter a calma, né, para ouvir as orientações da regulação médica do serviço de emergência. Então, hoje, o protocolo, né, do AHA, do American Heart Association, ele enfatiza a questão do treinamento para leigos, né? Por quê? Porque se eu tenho um indivíduo leigo, né, que sabe o que fazer, ou que tem uma noção do que fazer, isso vai aumentar e muito a probabilidade, né, de a vítima ela ser atendida da maneira adequada em um curto tempo, diminuindo assim a possibilidade de óbito do paciente e diminuindo também a possibilidade dele ficar com alguma sequela. Quando nós falamos em suporte básico de vida, algumas situações, né, alguns conceitos gerais desse suporte básico, eles incluem como uma forma de tentar agilizar esse processo, por exemplo, iniciar rapidamente a cadeia de sobrevivência. Então, você tem uma cadeia de sobrevivência, que é uma cadeia de atendimento, né, de emergência, tanto para pacientes adultos, como para vítimas, né, menores de idade, né, adolescentes, criança, neonato. Uma outra situação, né, dentro do suporte básico de vida que pode melhorar a possibilidade de sobrevida do paciente é o quê? Realizar compressões torácicas de alta qualidade, tanto para adulto, criança e bebê. Uma outra coisa importante é saber onde localizar e entender como usar um desfibrilador externo automático, né, que é um DEA. Então, o protocolo, né, do AHA, ele enfatiza que é importante que você tenha desfibrilador externo automático em locais de grande circulação de pessoa. Então, metrô, estádio, aeroporto, shopping center, mas que além de ter esse equipamento, você tenha pessoas treinadas para fazer o uso desse equipamento. Uma outra coisa que pode tornar esse suporte básico de vida, né, mais eficaz também é fornecer a respiração de resgate quando apropriado. Então, quando vai ser apropriado, né? Hoje a gente sabe, né, pela atualização do novo protocolo, que essa respiração de resgate, né, que é prestada pelo profissional ou por um leigo, ela tem que ser feita quando você tem dispositivo adequado para isso, né? Nós vamos falar desses dispositivos mais lá à frente um pouquinho. E também foi identificado que por mais que você não faça respiração de resgate, mas que você realize compressões torácicas de forma eficaz, esse paciente vai ter a mesma possibilidade de retornar dessa parada cardiorrespiratória, independente de ter sido feita a respiração de resgate ou não. Então, só com a compressão torácica, você consegue manter uma circulação corpórea, né, de modo a manter os órgãos vitais, né, sendo supridos pelo sangue. Então, além disso, é importante compreender como executar, né, esse suporte básico de vida como uma equipe. Então, quando eu estou lá dentro da minha unidade hospitalar, que um paciente para, por exemplo,
eu tenho que saber como executar, o que cada um vai fazer, qual é a importância do papel de cada um dentro daquele cenário de emergência. E também é importante saber como tratar a asfixia, porque em algumas situações a parada cardiorrespiratória ela é precedida por uma parada respiratória. E essa parada respiratória, muitas vezes, ela pode acontecer em função de uma asfixia, por exemplo, a presença de um corpo estranho, né? Então, a gente tem que saber também como lidar com esse tipo de situação. Então, nessa imagem aqui, nós vemos a cadeia de sobrevivência do adulto. Então, o que essa cadeia de sobrevivência fala? Que é importante nós reconhecermos os sinais, né, os sintomas da parada cardiorrespiratória e ativar o serviço médico de emergência. Na sequência, realizar a reanimação cardiopulmonar. Se eu tiver um desfibrilador, né, externo automático, vou fazer uso desse desfibrilador externo automático até que a equipe do suporte avançado de vida chegue ao local e faça os cuidados secundários, né, os cuidados de suporte avançado de vida ou pós-parada. A cadeia de sobrevivência da criança, ela também vai consistir basicamente na mesma coisa, né? A identificação da parada, realização da reanimação cardiopulmonar, ativação do serviço médico de emergência, o suporte básico de vida e os cuidados, né, pós-parada. O que não vai acontecer, né, na cadeia pediátrica é o uso do desfibrilador externo automático. Então, vocês vão observar aí que o uso do desfibrilador ele não vai aparecer como item da cadeia pediátrica de sobrevivência, não no serviço, no suporte básico de vida. Nessa imagem aí, vocês vão poder observar um algoritmo de atendimento à parada cardiorrespiratória realizada por um leigo, né? Quem é esse leigo? Qualquer pessoa que esteja passando no local, né? Então, primeira coisa, identifiquei que a vítima caiu ao chão, eu vou me aproximar da vítima, porém, primeiro eu tenho que identificar se o local onde a vítima está não oferece risco para mim. Então, em primeiro lugar, é a segurança do socorrista. Se o lugar for seguro, eu vou me aproximar da vítima e vou avaliar a responsividade dela. Se ela me responder, eu vou me apresentar, vou perguntar como ela está, do que ela está precisando, se ela está precisando de ajuda, o que ela está sentindo. Se ela não responder, eu peço para alguém que esteja passando no local, né, se eu tiver essa pessoa, né, próxima a mim, pedir para que ela ligue para um serviço do 192, né, que é o serviço de urgência. E se no local que eu estiver tiver um desfibrilador externo automático, eu vou pedir que essa pessoa pegue um desfibrilador externo automático para mim. Vou verificar se a vítima respira. Se ela respirar normalmente, eu vou aguardar e observar como é que vai ser a progressão, né? Se ela não respira, ou então se ela respira, mas respira de forma ineficaz, de forma anormal, que não esteja conseguindo suprir as necessidades, né, respiratórias do paciente, então eu vou iniciar as compressões torácicas cardíacas, enquanto o desfibrilador externo automático não chega. Quando esse desfibrilador externo automático chegar, eu vou ligar e eu vou seguir as instruções que ele vai me passar. Então, nós vamos falar, quando nós falarmos sobre desfibrilação, cardioversão, a gente vai falar de forma mais detalhada desse equipamento, mas o desfibrilador externo automático, ele é o equipamento que é usado, né, para fazer a reversão de arritmias cardíacas, né? Então, esse desfibrilador externo automático, ele vem com uma pazinha autoadesiva, onde você cola, né, no tórax do paciente, e você liga o equipamento e o próprio equipamento ele vai fazer a leitura do ritmo cardíaco do paciente.
ele vai definir se esse ritmo é chocável ou não. Existem 2 ritmos que são considerados chocáveis, que é o FV e o TV, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Então, quando o desfibrilador ele identifica esses ritmos, ele vai pedir para todos se afastarem da vítima e ele vai aplicar o choque. Depois do choque, nós imediatamente retornamos com a reanimação cardiorrespiratória. Se o ritmo não for chocável, a gente vai continuar com a reanimação cardiopulmonar até que o desfibrilador identifique um ritmo chocável. Vamos continuar nesse processo, né, até que o serviço médico de emergência chegue, ou então até que a gente consiga detectar pulso, ou a vítima retorne à consciência. Então, a cada 2 minutos, o desfibrilador externo automático ele vai analisar o ritmo da vítima. Então, enquanto ele faz essa análise, a gente vai intercalando entre a identificação do ritmo pelo desfibrilador e o choque do desfibrilador com a compressão torácica. Sendo que, se eu tiver uma outra pessoa no ambiente comigo, eu revezo, né, com essa pessoa, com esse outro socorrista. Por quê? Porque o processo de reanimação ele é muito cansativo, né? Principalmente para um leigo, para um profissional já é um momento tenso, né? É um momento difícil, né? Onde a adrenalina ela, né, vai a 1000. Então, para um leigo, esse momento ele se torna ainda mais tenso. E aí, essa tensão torna o procedimento ainda mais cansativo. Então, sempre que você tem a possibilidade de revezar com alguém, você reveza. Duas coisas importantes, né? Os socorristas não treinados, eles devem iniciar a reanimação cardiopulmonar somente com a supervisão, com a orientação do serviço médico de emergência. Então, o que acontece hoje, né, as bases dos serviços de urgência e emergência, eles têm, né, na sua regulação médica, tanto médico como enfermeiro treinado para passar orientações por telefone para pessoas leigas, né, que vivenciam uma situação de emergência, mas não sabem ao certo como agir. Então, logo que a pessoa leiga ela encontra o indivíduo caído, né, ela já liga logo, identifica a pessoa sem responsividade, liga para o serviço de urgência e aguarda as orientações para proceder à reanimação enquanto o serviço de atendimento móvel não chega. Os socorristas treinados, né, devem continuar esse atendimento inicial do leigo, fornecendo a reanimação cardiopulmonar com a respiração artificial, né, porque é preconizado, né, e nós supomos que os atendimentos móveis eles têm os equipamentos de suporte adequados para esse tipo de situação. Então, o suporte básico de vida, né, dentro do suporte básico, nós trabalhamos com o que nós chamamos de mnemônico de atendimento. Até 2015, se trabalhava com o mnemônico ABCD, né, onde vinha em primeiro lugar as vias aéreas, né, abertura de vias aéreas. Sendo que em 2015, o protocolo ele passou por uma reformulação. Né? A cada 5 anos, esse protocolo ele é reavaliado. Então, ele foi reavaliado em 2010, foram feitas atualizações, em 2015 foram feitas novas atualizações e agora em 2020 devem ser feitas uma nova revisão, né, para verificar a necessidade de atualização do protocolo. Mas em 2015, na atualização de 2015, esse mnemônico ABCD ele foi mudado para o mnemônico CABD primário, onde cada letra dessa corresponde a uma ação. Né? Então, o C ele está relacionado ao checar. Checar o quê? Checar a responsividade da vítima,
checar a respiração. Se eu identifico que o paciente não responde, não respira, chamo por ajuda, checo o pulso e, se está sem pulso, compressão torácica. O A de abertura de vias aéreas, o B de boa ventilação e o D de desfibrilação. Então, a gente vai ver o passo a passo, né, desse mnemônico agora no decorrer. Então, olha só, no C, né, de checar, nós vamos checar o nível de alerta desse paciente. Como é que está a responsividade dele? Como é que eu posso fazer isso? A vítima está caída, vou encostar nos ombros dele, né? Tocar, perguntar, né? Senhor, senhora, você está bem? Consegue me ouvir? Se a pessoa ela não responde, né? A gente vai tentar deixar essa pessoa o que a gente chama de DDH, que é o decúbito dorsal horizontal. Então, vai deixar essa vítima, vai rolar essa vítima de uma maneira que ela esteja com o tórax para cima. Só que tem um detalhe. Quando essa vítima, por exemplo, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória em função de um acidente de trânsito, um atropelamento, eu tenho que suspeitar que essa vítima ela pode ter uma fratura de coluna. Então, esse rolamento, né, se é em uma via aberta e eu sei o que fazer, como fazer, eu sempre peço o auxílio de outras pessoas e oriento como nós podemos rolar esse paciente, né, o que a gente chama de fazer o rolamento em bloco, de modo que não desestabilize a coluna do paciente. E vamos colocá-la em uma superfície rígida, no chão, porque se eu vou, por exemplo, eu estou na rua, né? Ou eu estou, por exemplo, dentro da minha casa e alguém parou dentro da minha casa, eu não vou colocá-la em cima de uma cama para fazer reanimação. Por quê? Porque o colchão, ele é mole, ele é maleável. Então, à medida que eu for fazendo a compressão, não vai exercer a pressão adequada. Porque o colchão ele vai fazer a movimentação de acordo com o tórax do paciente. Então, tem que ser uma superfície rígida, onde no momento da compressão, essa compressão ela vai de encontro à superfície, aumentando a pressão do coração. A checagem do pulso, né? A checagem desse pulso ele deve ser feita não em pulso periférico, né? A gente checa em pulso central, de imediato pulso carotídeo, né? Aí como vocês podem ver na imagem. Então a checagem do pulso é feita pelo menos por 10 segundos. Se eu não identifico o pulso, não tenho um pulso detectável, eu vou iniciar as compressões torácicas. Sendo que os socorristas leigos não treinados, eles devem fornecer a reanimação, né, cardiopulmonar somente com as mãos. Então, a orientação, né, desse socorrista leigo não treinado é que seja realmente só através da compressão torácica. Por quê? Por mais que chegue um DEA, né, um desfibrilador externo automático, muitas vezes esse leigo ele não vai saber como manusear o equipamento. Então, se ele conseguir manter as compressões torácicas de forma eficaz até a chegada de uma pessoa treinada ou então do serviço móvel de emergência, isso já ajuda bastante. Se o socorrista leigo ele é treinado e for capaz de realizar a ventilação de resgate, essa ventilação, né, essa relação de compressão e ventilação, ela tem que ser feita numa proporção de 30:2, ou seja, 30 compressões para 2 ventilações. Sendo que essa ventilação,
Antes a gente falava muito em ventilação nos protocolos antigos, né? Ventilação boca a boca. E hoje a gente sabe que para a própria segurança, né, do socorrista, essa questão da ventilação boca a boca, ela meio que caiu, né? Você faz a ventilação, mas quando você tem um dispositivo, né, adequado para fazer essa ventilação. É claro que, por exemplo, se for meu pai, minha mãe, meu filho, né, é claro que eu, enquanto família, né, eu sei como fazer, eu sei o que fazer, eu não vou ter essa restrição em relação ao boca a boca, né? Agora, quando é uma pessoa que eu não conheço, né, caiu na via pública, a gente evita, não faz, até porque já ficou comprovado que somente se eu consigo fazer somente compressão torácica de forma eficaz, eu mantenho o paciente, ele tem a mesma chance de sobrevivência, tá? Vou abrir só um parêntese aqui, né? Porque nós falamos sobre a questão da desfibrilação. Então, só para reforçar que hoje a desfibrilação, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas o protocolo, né, ele traz a importância, né, da implantação de programas comunitários de desfibrilador externo automático para socorrista leigo, ou seja, que seja colocado em locais públicos, né, com uma quantidade grande de circulação, onde tem a possibilidade de acontecer uma situação de emergência como essa, de ter nesses locais a presença de desfibriladores externos automáticos. Hoje ainda não é uma realidade muito presente no Brasil, mas nos países, né, da América, na Europa, já se identifica com mais frequência do que aqui dentro do Brasil a presença desses equipamentos em locais públicos. Então vamos lá, falando sobre o atendimento, né, para profissionais de saúde. Primeira coisa, segurança do local. Caso o local ele não seja seguro, por exemplo, é um prédio que tem um risco de desmoronamento, é numa via de trânsito com fluxo muito alto, esse paciente de repente sofreu um choque, uma descarga elétrica e ele ainda está com a fiação próxima a ele, eu não vou me aproximar de qualquer maneira. Então, eu só vou me aproximar quando esse local ele for seguro para mim e quando eu tenha condições de remover a vítima e deixá-la em um local mais seguro, para que eu possa, né, prestar a assistência devida a ele. Então, conseguir deixá-la em um local seguro, vou avaliar a responsividade e a respiração da vítima. Então, daquela maneira que a gente falou, né? Vai chamar a vítima, né? Vai tocar nela. Se ela responder, vai se apresentar e conversar com ela, perguntando se ela precisa de alguma coisa, em que pode ajudar. Se a vítima não responde, vai avaliar a respiração, observando se há elevação do tórax, né, sendo que essa avaliação ela vai ser feita por mais ou menos 10 segundos. Caso a vítima ela tenha respiração, a gente fica ao lado observando para ver como vai ser a evolução desse paciente. Se a vítima ela não estiver respirando ou ela estiver com uma respiração ineficaz, né, ou um gasping que a gente chama, o que é esse gasping? Esse gasping é um tipo de ventilação, né, de respiração ineficaz, onde o paciente ele faz como se fosse um movimento respiratório, mas ele basicamente só faz o processo de inspiração e de forma ineficaz. Então ele fica o que a gente chama agonizando, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar uma pessoa em fase terminal de vida. Então, normalmente, já na fase terminal, né, nas horas finais, nos minutos finais de vida, ela começa a apresentar essa respiração em forma de gasping. Então, quando essa vítima está desacordada, ela não está em uma situação terminal de vida e ela apresenta essa respiração
do tipo GASP, a gente chama ajuda de forma imediata. Então, se eu tiver em um ambiente extra-hospitalar, né, eu vou ligar para o serviço móvel de urgência, né? Se eu tiver em um local onde eu sei, né, onde eu saiba que tem um desfibrilador externo automático disponível, eu vou buscá-lo, né? Ou então eu peço para que alguém ligue para o serviço de emergência e traga o DEA até mim, enquanto eu faço o atendimento inicial da vítima. Checo o pulso, né, sendo que tem que ser o pulso carotídeo, né, naquele mesmo tempo de 10 segundos. Se essa vítima ela não tem pulso, ou se você estiver em dúvida, né, porque às vezes ela apresenta um pulso muito filiforme, um pulso muito fino, às vezes ela está numa bradicardia severa, né, ainda não parou completamente, mas ela está numa bradicardia severa. Então, na dúvida, inicia o procedimento de reanimação. Sendo que quando eu tenho apenas um socorrista, né, e eu sei, né, aí na imagem ele mostra, né, só para mostrar a relação compressão-ventilação, ainda a respiração boca a boca, né, mas desconsidere, né, é só mesmo para ilustrar a questão da relação, né, da realização de compressão e ventilação. A gente lembra sempre que eu realizo a ventilação se eu me sinto seguro para isso e tenho um dispositivo adequado para isso, tá? Então, se isso acontecer, aí eu realizo, né, o ciclo na proporção de 30:2. Então, se eu vou intercalar compressão com ventilação, no adulto vai ser 30:2. A gente vai ver que se eu faço só compressão, essa quantidade de compressões ela é diferente. Então, se eu tenho 2 socorristas, é importante que haja a troca dos papéis, né? Então, enquanto um está na ventilação, o outro está na compressão, porém, a cada 5 ciclos de compressão e respiração, o que está na ventilação vai para a compressão e o que está na compressão vai para a ventilação. Né? Lembrando sempre que um ciclo ele consiste na proporção de 30 compressões para cada 2 respirações. Como é que eu vou realizar essa compressão torácica? Né? Posicionar ao lado da vítima, né? Manter, se essa vítima está no chão, eu vou manter os meus joelhos com uma certa distância, né? Minhas pernas, uma da outra, porque isso vai me favorecer uma maior estabilidade, né? No momento que eu estiver fazendo essa compressão. Se eu tenho possibilidade de tirar a roupa dessa vítima, né, de deixar o tórax exposto, é melhor, né? Então, vou colocar a região hipotenar de uma mão sobre o externo, a região external da vítima, e a outra mão em cima dessa mão que está sobre o externo da vítima e vou entrelaçar. Daqui a pouco eu vou mostrar a figurinha lá para vocês para ilustrar melhor como é que se faz isso. Os braços eles têm que ficar estendidos, né, e posicionados em um ângulo de 90 graus acima da vítima. E se eu vou realizar apenas compressão torácica sem ventilação, o número de compressões vai ser diferente. Então, eu vou ter que comprimir o tórax desse paciente numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. É diferente quando eu tenho um dispositivo de ventilação, uma máscara, né, ou então um outro dispositivo onde eu possa fornecer ventilação, que aí eu vou ter uma proporção de 30:2. Agora, se for só compressão, tem que ser numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Sendo que é importante que a profundidade, né, dessa compressão no tórax do paciente, ela seja ali entre 5 e 6 centímetros, não superior a 6 centímetros.
Uma coisa importante, no momento que a gente faz a compressão torácica, é importante que depois que eu comprima, eu permita o retorno completo do tórax para poder iniciar uma nova compressão. Eu vou retirar a minha mão de cima do tórax do paciente? Não. Né? É claro que isso é muito sincronizado. Se eu não permitir que o tórax ele eleve novamente, né, que ele retorne, né, ao seu volume, né, normal, eu vou ficar só exercendo uma pressão contínua no tórax do paciente. Eu não vou permitir com que seja realizado um movimento de simulação de contração e relaxamento cardíaco. Né? É importante também nós minimizarmos as interrupções na compressão. Então, eu só paro realmente a compressão cardíaca se for para revezar, né, com uma outra pessoa, se for para eu instalar um desfibrilador externo automático. É por isso que é sempre bom, sempre que possível, né, se tiver outra pessoa próxima a você, que essa pessoa auxilie, né, e faça o revezamento, porque é bem cansativo. E quando o socorrista ele começa a ficar cansado, a tendência é que essa compressão torácica ela deixe de ser feita com uma boa qualidade, né? Porque você já não tem o mesmo vigor, né? Você já não tem mais, acaba perdendo o ritmo devido à fadiga. Então, em que consiste uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade? Né? Quando a gente consegue manter a taxa de compressão entre 100 a 120 batimentos por minuto, né? Sendo que isso se eu realizar apenas compressão torácica, quando eu consigo manter uma profundidade de compressão entre 2 a 2,4 polegadas para adulto, que aí vai variar aí entre 5 e 6 centímetros, né? E para criança cerca de 1,5 polegada, né? Que dá ali mais ou menos entre 3 e 4 centímetros. É importante permitir o retorno do tórax, né, de forma completa após cada compressão, minimizar as interrupções, né, no procedimento de reanimação, exceto quando for para usar o desfibrilador ou para alterar as posições do socorrista, e fornecer a reanimação cardiopulmonar com uma equipe sempre que possível, né? Então, quanto mais pessoas você tem ao seu redor, né, mais pessoas que vão ajudar, né, não pessoas que vão tumultuar o procedimento, é melhor. Então, aí nessas imagens, você vê o quê? Como é que eu faço a identificação do ponto correto para posicionar a minha mão para fazer a compressão torácica? Então, nós temos, né, aqui o rebordo costal, né, aqui das costelas. Existe o ponto de encontro que é o ponto medial, que é a área external. Então, lá na pontinha do externo, eu tenho o processo chifoide. Então, eu vou passando o dedo, né, pelo rebordo costal, até localizar o meu processo chifoide. Nesse processo chifoide, eu vou marcar 2 dedos, né? E acima desses 2 dedos, eu vou colocar a minha mão, que vai ficar por baixo. Então, no homem, né, é mais fácil a gente localizar diz assim, tem algumas literaturas até que trazem que a posição da mão fica na linha mamilar do paciente, né? Então, no homem, isso é até mais fácil, né, de ser identificado. O problema é que, por exemplo, a mulher, dependendo do volume da mama, da densidade da mama, isso pode influenciar. Né? Então, por isso que a gente usa aí o processo chifoide como um ponto de referência para fazer a marcação e fazer o posicionamento da mão.
Nessa outra imagem, ela mostra a angulação, né, do tórax do paciente em relação do socorrista em relação ao paciente. Então tem que ser em um ângulo, né, de 90 graus. Então eu tenho que ficar de um modo onde o meu tórax ele fique, né, na mesma linha do tórax do paciente. Os dois joelhos no chão, com as pernas entreabertas. É claro que se eu estiver em um ambiente hospitalar, professor, o leito do paciente é alto. Então, vamos pegar uma escadinha de 2 degraus, né? Ou então, dependendo do local onde o paciente esteja, as camas podem ser automatizadas. Então, você tem como regular a altura da cama para ficar num tamanho apropriado, né? Numa altura apropriada para deixar essa angulação de 90 graus. Se o paciente está num ambiente hospitalar, é importante o quê? Normalmente do lado do carrinho de emergência fica uma tábua de reanimação. Por quê? Porque o paciente ele vai estar normalmente em cima de um leito. Então, para que a gente torne essa compressão torácica eficaz, né, como nós falamos, tem que ser sobre uma superfície rígida. Então, a gente coloca essa tábua de reanimação embaixo do paciente para poder aumentar a eficácia da compressão torácica. Então, mãos no centro do tórax, a mão dominante, né, que é a minha mão de uso comum, né, vai ficar embaixo. É claro que isso é muito relativo, né, tem que ser como a gente se sinta melhor. Afundar o tórax do paciente em 5 centímetros, não superior a 6, isso considerando o paciente adulto, né? Sendo que eu tenho que permitir que esse tórax ele retorne à posição original e essa compressão torácica, se eu realizo apenas compressão, tem que ser numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E se eu estou em 2 socorristas, por exemplo, ou então eu tenho um dispositivo de ventilação, né, para fornecer ventilação para o paciente, essa proporção ela vai ser numa proporção de 30 frequências, né, de compressão torácica para duas ventilações de resgate. E é importante sempre que possível alternar o responsável pela compressão a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, reavalia para ver se o paciente ele está apresentando, né, pulsação. Se ele não está apresentando a pulsação, é feito novamente a compressão torácica e aí pode haver a inversão de posição dos socorristas. Recomenda-se que essas manobras elas sejam ininterruptas, né? A não ser que vá usar o desfibrilador. Se eu tenho uma via aérea avançada, né, instalada, o que seria essa via aérea avançada instalada? Por exemplo, quando o paciente está entubado, né? Quando ele está com suporte de ventilação por tubo orotraqueal ou então por uma traqueostomia, né? Aí você vai, o processo ele é um pouquinho diferente, né? Quando o paciente ele está com uma via aérea instalada, né, avançada, um tubo orotraqueal, por exemplo, essas compressões torácicas elas vão ser feitas de forma contínua e a ventilação ela vai acontecer de forma paralela e contínua junto com a compressão torácica, porém em um ritmo diferente. Enquanto a pessoa que está fazendo a compressão torácica, ela vai realizar ali uma média de 100 a 120 compressões por minuto, se eu estou na ventilação, eu vou estar fazendo uma ventilação a cada 6 a 8 segundos, que dá mais ou menos de 8 a 10, 8 a 12 ventilações por minuto, ou respirações por minuto. Normalmente a gente faz o quê? Né? Na reanimação cardiopulmonar com uma via aérea avançada. Usa o AMBU.
Então, quando eu vou ventilar, né, por exemplo, eu vou fazer a primeira pressão no ambu. Pressionei, aí vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, pressiono de novo. 1, 2, 3, 4, 5, pressiono de novo. Então, eu não preciso ficar apertando o ambu, né, insuflando o ambu no mesmo ritmo da compressão cardíaca. São ritmos completamente diferentes, até porque o coração ele bate em uma frequência e o nosso pulmão ele funciona com um ritmo e uma frequência completamente diferentes, porque são funções completamente diferentes. Falando um pouquinho sobre ventilação. Então, assim, para não retardar o início da compressão torácica, a abertura das vias aéreas ela vai ser realizada somente depois que você aplica pelo menos 30 compressões por minuto. Então, você já começa com compressão antes da ventilação. Isso se você for realizar ventilação, se você tem dispositivo adequado para isso. E aí eu faço as 30 compressões, aí sim eu vou fazer abertura de vias aéreas e ventilação, tá? A gente tem que ter cuidado para não hiperventilar o paciente. O que é isso? Para não fornecer ventilação demais, né, para o paciente. O nosso ritmo, né, a nossa frequência respiratória normal, ela vai variar aí de 12 a 20, né? Então, é mais ou menos com essa frequência que nós devemos ventilar o paciente, né? E não ficar, por exemplo, apertando o ambu seguidamente ou então fazendo ventilação, né? Boca, máscara, de forma seguida no paciente. Porque se eu hiperventilo esse paciente, eu posso aumentar demais a pressão dentro do tórax dele, porque eu vou estar insuflando, né? Como se eu estivesse insuflando um balão, né? Só jogando ar para dentro. Isso vai fazer o quê? Com que eu diminua a pré-carga do coração e aí isso vai fazer com que diminua também o ritmo cardíaco, o débito cardíaco do paciente. E aí a chance de sobrevida desse paciente também diminui. Além disso, quando eu faço hiperventilação do paciente, eu aumento o risco, né, de fazer uma insuflação gástrica. Ou seja, eu corro o risco de insuflar ar para dentro do estômago do paciente. Se o paciente ele tiver principalmente com o estômago cheio, isso vai fazer o quê? Com que haja uma regurgitação desse alimento e ocorra o risco desse paciente aspirar essa secreção para o pulmão, que é que a gente chama de broncoaspiração. E aí, se isso acontece, pode complicar um pouco a situação do paciente, porque aí eu posso causar uma infecção pulmonar, né? Já é um outro problema que já vai ter que ser tratado. Independente da técnica, né, que vai ser utilizada para aplicar a ventilação, se vai ser por máscara, se vai ser por lenço facial, né? Independente de qual é o dispositivo que vai ser usado, antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer a abertura e a checagem da via aérea do paciente. Então, existem basicamente duas manobras, né, que são usadas para fazer a abertura dessa via aérea do paciente. Uma delas é a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo, que é a manobra que nós chamamos de manobra de chin lift. Então, essa manobra ela é aplicada somente para pacientes que não têm suspeita de fratura de coluna, ou seja, é um paciente que não foi vítima de um acidente, né, que não tem risco de ter lesão na coluna. Porque se ele tiver, por exemplo, uma lesão, né, na coluna cervical,
e eu fizer essa hiperextensão da cabeça, eu posso fazer o rompimento da medula, né? E aí eu posso deixar esse paciente tetraplégico. Então a gente tem que ter muito cuidado em avaliar isso. Quando esse paciente ele é vítima, né, de um trauma, onde ele tem a suspeita de uma lesão, né, de coluna, a gente usa uma outra manobra que é chamada de manobra de Jauntrust, que é uma manobra de elevação da mandíbula. Diferente dessa outra aqui, você não faz hiperextensão da cabeça, você faz apenas uma elevação do ângulo da mandíbula e baixa e abre essa mandíbula, né? E abre. A gente vai ver isso na prática, tá bom? Então, eu fiz abertura de vias aéreas, né, usando aquelas duas manobras, e vou ventilar o paciente. Eu só vou ventilar o paciente se eu tiver um dispositivo adequado para isso. Hoje já existem no mercado alguns dispositivos, né, apropriados que podem ser adquiridos. Esses dispositivos, por exemplo, pode ser o lenço facial, né, que é esse modelinho aqui, né, a máscara facial. Normalmente essas máscaras faciais, elas vêm com uma válvula de antirrefluxo, ou seja, ela é uma máscara unidirecional. Por que isso é importante? Porque não corre o risco de eu insuflar o ar, levar o ar para o paciente e ter o retorno desse ar do paciente para mim. Então, é um sistema único, né, de direcionamento do ar. Então, é um dispositivo descartável, né, esse modelinho aí que está aparecendo na imagem. Tem uma válvula unidirecional que fica no centro, né, que é onde vai ficar posicionada a boca do paciente. E essa válvulazinha unidirecional, ela vai impedir que tenha o retorno do ar pela boca da vítima, né, e que você tenha contato com o ar que vem de dentro do pulmão do paciente. Um outro dispositivo, né, para fazer ventilação é o que a gente chama de pocket mask, que é a máscara de bolso. Esse tipo de máscara, ele envolve a boca e o nariz, né, da vítima, então ele tem um formato meio que anatômico, né, um formato arredondado, sendo que a parte mais estreita, ela vai ficar sobre o nariz da vítima, né, e a parte mais redonda, que é a parte mais baixa, vai ficar acoplada à boca e ao queixo. Nessa imagem aqui, né, dá para ver mais ou menos como é que é usada, né, essa máscara de bolso. Ao contrário do lenço facial, né, que é descartável, essa máscara aqui ela pode ser higienizada, né, e usada novamente. Então, nesse caso, né, dessa demonstração aqui, o socorrista ele está usando a máscara de bolso. Então, no momento que ele está fazendo, né, a insuflação, olha, percebam que ele está fazendo a hiperextensão da cabeça. Ele está com uma das mãos apoiando a máscara e baixando, né, ali a testa do paciente, e com a mão que está embaixo, ele está fazendo a hiperextensão e fixando a máscara na parte de baixo. Um outro dispositivo, né, de ventilação é o que a gente conhece como AMBU, né, mas que ele é o dispositivo bolsa-válvula-máscara, né? Então, esse dispositivo aí, ele é usado quando você tem dois socorristas, né? Normalmente dentro de um ambiente hospitalar ou então com a chegada do serviço móvel de urgência, né? E aí, enquanto um fica responsável pela compressão, o outro vai ficar responsável pela ventilação com o dispositivo. Uma coisa importante, né, que eu quero ressaltar aqui. Esse dispositivo, o AMBU, ele tem que estar
ligado a uma rede de oxigênio no momento que estiver sendo usado no paciente. A gente ainda vê por aí profissional abusando o paciente sem que esse dispositivo ele esteja ligado ao oxigênio. Então, para eu conseguir realmente, né, oxigenar o paciente, eu tenho que fornecer o oxigênio, eu tenho que estar com esse dispositivo ligado a uma rede de oxigênio. E normalmente em 10, 15 litros por minuto de oxigênio. Porque se eu abuso o paciente sem estar ligado a uma fonte de oxigênio, a concentração de oxigênio que eu vou estar fornecendo para ele é muito pouca, é insuficiente. Ou seja, eu não vou estar ventilando de forma eficaz. Vou estar ventilando basicamente com a mesma porcentagem da oxigenação ambiente. Tá? Então, aqui é mais uma descrição, né, de como é que vai posicionar a máscara, né? Qual é a posição que vai colocar no nariz do paciente, o que vai pegar a parte de queixo e boca, né? Porque é importante que no momento da ventilação a máscara ela esteja bem acoplada ao rosto do paciente, para evitar vazamentos, né? Então, a gente usa a mão em forma de C. Acho que tem uma imagenzinha aqui para mostrar. Ó. Então, a mão em forma de C. É importante que, por exemplo, se o dispositivo, a bolsa dele for muito grande e eu não consiga usar apenas com uma mão, tem a ajuda de uma outra pessoa, de modo que ou essa outra pessoa vai ficar responsável pela fixação da máscara ou pela insuflação do ambu, tá? Mas o importante é que não haja vazamentos, né? Quanto mais vazamentos tiver, menos eficaz vai ser a ventilação. Vamos falar um pouquinho sobre a ventilação com a via aérea avançada, né? Então, essa ventilação com via aérea avançada é quando você tem uma ventilação com um dispositivo invasivo, né, de ventilação no paciente. Por exemplo, um tubo orotraqueal, um combitube, uma máscara laríngea, né? Sendo que quando você tem uma parada cardiorrespiratória em um paciente que está com uma via aérea avançada, essa dinâmica de reanimação, né? Só lembrando que ela é um pouquinho diferente, né? Você não vai alternar compressão e ventilação. Elas vão acontecer de forma simultânea. Então, vão acontecer ao mesmo tempo, sendo que quem vai fazer a compressão vai fazer em um ritmo, quem vai fazer a ventilação vai fazer em outro ritmo. Então, aqui é uma imagem, né, de demonstração, né, de um paciente com uma via aérea avançada. Nesse caso aqui é um tubo orotraqueal, né? Então, normalmente o paciente, para ele ser entubado, né, lembrando aí um pouquinho da nossa aula anterior, né, quando nós falamos sobre avaliação neurológica, né, do paciente, ele vai estar ali com um Glasgow bem baixo, né, ali a partir de 8, né, de Glasgow, na escala de coma de Glasgow. Então, se ele tem desconforto respiratório ou ausência de respiração, ou desconforto respiratório e rebaixamento de nível de consciência, onde ele não consiga manter essa ventilação eficaz, ele é entubado. Então, normalmente ele é colocado em uma via aérea avançada. Nessa imagem aí, é um outro dispositivo, né, que não é o tubo orotraqueal, mas ele é um outro dispositivo também, né, de ventilação, que é mais invasivo, que é a máscara laríngea. Então, você vê aí a máscara introduzida, né, aí vai pegar também até a entrada ali da traqueia do paciente, né? Ali vai chegar até ali a laringe, né? Fazendo a liberação, né, da passagem de ar. E aí esse combitube
desculpa, essa máscara laríngea, ela é fixada também, né, com um balonetezinho, assim como o tubo orotraqueal, né, a gente vai ver isso na prática. A presença desse balonete, né, no tubo orotraqueal, como é que eu insuflo, aonde é que ele fica, em que posição é que ele vai ficar na traqueia do paciente, tá bom? Então, a máscara laríngea é mais ou menos o mesmo sistema, só que ela vai chegar até ali a laringe, ela não vai adentrar na traqueia, né? É diferente do tubo orotraqueal, que ela vai chegar ali até a porção inicial ali do pulmão. Esse aqui é um outro dispositivo, né, que é um tubo esofágico. É um dispositivo assim que é pouco usado, pelo menos aqui na nossa realidade, quase não se vê. Então, assim, é muito difícil mesmo ver o uso, né? Mas ele existe. É um dispositivo que também se assemelha a um tubo orotraqueal, né? Só que ele é colocado por via esofágica. Ele tem uma via por onde você insufla o balonete, né? E a outra via por onde você pode, por exemplo, fazer a administração de medicamento no paciente. Lembrando que quando a gente fala em ventilação, né, em vítima com apenas parada respiratória, ou seja, esse paciente ele respira, mas respira de forma ineficaz, né, ou quase que imperceptível, porém ele ainda apresenta pulso, né? Nesse caso, quando isso acontece, a gente vai realizar apenas a ventilação, tá? E vai acompanhando se vai voltar à normalidade ou se o paciente vai evoluir com parada cardíaca também. Ok? Então, assim, nessa primeira aula é para nós termos assim, uma visão geral, né, dos procedimentos de reanimação cardiopulmonar. É claro que tão logo a gente tem a oportunidade de se encontrar em sala de aula, né, de forma presencial, nós vamos ver isso também na prática, tá bom? Até a próxima!